Olá, olá, prezados. Olá, olá, prezadas. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, essa vai ser a nossa revisão desse bimestre. Aliás, bimestre esse que infelizmente acabou sendo muito curto. Na verdade, todo o planejamento, ele é, como o nome bem diz, um planejamento, né? Se nós vamos alcançar todas as metas, aí existem outros fatores que acabam fugindo da nossa alçada, né? Então tivemos feriados, paralisações, então o bimestre acabou sendo mais curto. Né? E na verdade a gente pode definir que foi dividido em 4 eixos. Né? Instituições sociais. 2, usos, costumes e leis, aliás, que estão ligados aqui de maneira umbilical às instituições sociais. 4, teorias das comunicações. E 5, a teoria a sociedade do risco em Ulrich Beck. Né? Em verdade, essas 4 nuances elas vão se incorporar de maneira protagonista no eixo das teorias histórico-críticas, porque em verdade cada um desses escopos vai descrever uma causa, um porquê, uma razão da nossa sociedade ter chegado à forma ao qual ela se chegou. Né? Então, aqui a gente fala, sobretudo, de teorias, de perspectivas teóricas que são lastro, né, para esses discursos críticos. Gente, então, sem mais delongas, vamos à luta, torcendo muito pelo Brasil. No momento que vocês já estiverem vendo, o jogo já vai ter acabado. Eu tô aqui gravando um pouquinho antes do jogo, mas ó, deixei aqui para dar sorte. Não sei se eu vou conseguir mostrar aqui no meio da minha bagunça uma bola do grande Rei Pelé, assinada aqui por ele. Espero que essa bola dê muita sorte pro nosso jogo. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Bom, então o primeiro conceito que a gente trabalhou é o conceito de instituição social. Na verdade, as instituições, quando fala a palavra instituição, muitas vezes as pessoas confundem com uma coisa, com um determinado lugar, e as instituições elas vão para além disso. Eu acho que a definição que poderia se tornar aí mais interessante é um conjunto de regras, conjunto esse que tem uma duração mais ou menos significativa ao longo do tempo e que traz consigo comportamentos consensuais por parte dos indivíduos, o que a gente chama de conformidade, e que traz punição aos indivíduos que não se conformam à regra geral. Então, dito de outra forma, as instituições sociais, elas são agências, elas são instâncias que foram consolidadas com o intuito de influenciar e moldar ou o comportamento dos indivíduos ou a cultura, a percepção, o self, né, do indivíduo. Ou seja, são agências que basicamente servem para moldar, para influenciar, para dominar, para coagir o comportamento do ponto de vista individual. Então, dentro dessa perspectiva, a gente pode dizer que, primeiro, pela sociedade ser muito grande, e hoje a gente fala de mais de 7 bilhões de pessoas, nós não temos uma instituição, mas sim uma gama de instituições complexas. 2, cada uma dessas instituições é dotada de um código como parâmetro e também parâmetros punitivos para os possíveis transgressores. E 3, toda instituição busca conformidade. Eu vou tentar falar de uma instituição muito simples, que não está abordada aqui em sentido estricto no nosso slide, que é um namoro, uma relação instável. Então vamos supor que 2 pessoas se conhecem agora no aplicativo de namoro, sendo uma sei lá, a Sheilita e o cara é o Robertito. Eu pergunto, prezados, 5 meses, 6 meses depois disso, tendo eles contato e permanecido no relacionamento, quais fatores
quais nuances a gente pode esperar dentro dessa relação. Possivelmente, um e outro vai ter condutas que, mesmo que não foram acordadas verbalmente, um espera do outro. Por exemplo, fidelidade, às vezes é uma dessas, lealdade, exclusividade, companheirismo, enfim. E aqui nós estamos falando basicamente de um tipo de instituição, ou seja, é um acordo de vontades, mas um acordo de vontades que traz consigo limites em relação à ação, e esses limites, por sua vez, eles são cobrados, eles são garantidos, eles são aqui postos, né, em ameaça por punições. Ok? Esse eu acho que seria o contexto geral de instituição e vale tanto para a gente compreender uma relação amorosa como, por exemplo, uma instituição complexa como o Estado. Bom, dentro das diversas definições de instituições, eu sempre gosto de me valer de uma instituição que foi de uma descrição que foi delineada na década de 70 por MacIver e Page, que vão descrever basicamente instituições, códigos e sanções derivados dessas instituições, e vão denotar que a conformidade maior dos comportamentos dos sujeitos, né, em relação às regras socialmente aceitas se dão, sobretudo, pela expectativa da punição. Ou seja, o indivíduo não quer ser punido, então, por conta disso, ele nivela, ele acopla, ele adequa o comportamento dele a esse escopo. Ou seja, cada instituição traz consigo, em maior ou menor medida, pressões normativas, ou seja, normas, né, que balizam, que determinam, né, que estipulam. E aqui o objetivo é tanto estimular a conformidade e desestimular as transgressões. Bom, o Estado é a instituição maior, mais fácil de se identificar e é guiado por dois códigos gerais. O Código Civil, ele fala de casamento, de divórcio, de pensão, de guarda compartilhada. Nesse sentido, as punições vão ser regulação, multa, restituição e outros fatores mais subjetivos, ou seja, que não recaem diretamente em relação ao indivíduo, que é muito diferente do teor do Código Penal. O Código Penal, até hoje no mundo, né, desde o primeiro código, do Código de Hammurabi, até hoje no presente, se a gente considerar, por exemplo, os códigos em monarquias islâmicas, nós temos o castigo físico, que é aplicado no presente através de chibatada, de amputação, bom, dentre outras formas de violência, né, como o apedrejamento. A segunda forma é a pena de morte. No passado, na época de Cristo, por exemplo, uma das formas mais comuns fora a cruz. A cruz depois foi substituída pela forca, e um e outra cumpre o papel de demonstrar para os demais o que pode acontecer, né, em caso de... E o terceiro escopo, que se tornou dominante do século XX em diante, foi o cárcere, a cadeia. Paradoxalmente falando, aqui no Brasil, da década de 70 em diante, nós tivemos um aceleramento na política de encarceramento, o que, por sua vez, hipertrofiou, ou seja, deu mais força para o crime organizado. Né? Hoje, as maiores instituições criminosas do Brasil, o primeiro comando da capital, o Comando Vermelho, a Família do Norte, todos eles se constituíram, se formaram e recrutaram a sua base nos presídios brasileiros, ou seja, literalmente embaixo do nariz do Estado. É paradoxal, né? O segundo escopo que nós podemos denotar de instituições é a igreja, ou seja, instituições religiosas, entre aspas aqui, profissionalizadas, né? Ou seja, onde você tem a figura formal, por exemplo, de um sacerdote, de um código plasmado em um livro, como, por exemplo, a Bíblia ou o Alcorão. Nesse sentido, o código religioso traz condutas a serem evitadas, né? Como, por exemplo, na religião judaico-cristã, os 10 mandamentos, né? Ou ainda os 7 pecados capitais.
No caso dos 7 pecados, por exemplo, se a gente refletir sobre cada um deles, o intuito aqui da proibição, ao meu ver, é muito claro. É preservar a harmonia coletiva, né? Imaginemos, por exemplo, a gula, no período pleistoceno, com uma escassez imensa de alimentos. Isso levaria alguns indivíduos a comerem mais do que outros, gerando sensação de discórdia, injustiça, preguiça, vai no mesmo diapasão, né? Você ia ter ali gente, enfim, não trabalhando enquanto outra trabalha, isso gera insatisfação, conflito, luxúria, né? Isso gera adultério, né? Gera, enfim, né? Tudo, ao meu ver, né? Com a finalidade de manter a segurança do grupo. Né? E quando o indivíduo fere algum código, né, considerado a instituição religiosa, ele pode sofrer pena de excomunhão, ou seja, ser expulso, temor sobrenatural, penitência sobrenatural, o inferno, a maldição, ou pode ser exposto ao ostracismo, ou seja, onde as pessoas passam a ignorar o sujeito. O terceiro escopo é a organização profissional. Na organização profissional, nós temos a política da empresa, que é basicamente hora de chegar, hora de sair, uniforme, atribuições, e nós temos o código de ética, que é próprio de cada profissão. No caso, né, de você descumprir política da empresa, você pode ser expulso, pode sofrer uma advertência. Agora, no caso do código de ética, você de fato perde direitos, né? Como, por exemplo, na área da saúde, alguém, por exemplo, fingir que está aplicando um imunizante e não aplicar, né? Aplicar vazio, ou por, enfim, para boicotar a pessoa deleteriamente, ou para vender a vacina depois. Isso é um desvio de ética, né? Porque, de acordo com o juramento de Hipócrates, o indivíduo ele tem que defender a vida a todo custo, né? O que é diferente, por exemplo, de chegar atrasado, né? Que não necessariamente vai fazer você responder um processo por ética, mas pode levar você, por exemplo, a ser expulso da sua organização. A família também na verdade, uma instituição, aliás, a mais antiga das instituições. Se a gente considerar, por exemplo, em Roma, exercia um papel central, né, a figura do pater, que era o dono da família, e em verdade toda a família, hora de chegar, hora de sair, atribuições, expectativas, e o descumprimento pode levar a algum tipo de castigo, ou a exclusão da herança, ou a perda de preferência, tem aquele irmão preferido que deixa de ser o preferido, como também outros benefícios. O bando são os grupos criminosos, né, que seguem basicamente o código marginal. No Japão, por exemplo, a Yakuza tem como punição padrão por uma série de possíveis transgressões a amputação de um dedo. Né? E quais seriam as regras vigentes em cada um desses grupos? Algumas são universais. Lealdade, não dedurar o próximo, não cobiçar a mulher do próximo, o bem do próximo, ajudar a organização. No Brasil, por exemplo, é interessante como os estados estão sendo cada vez mais dominados pelo crime organizado, que também tem os seus códigos próprios, né? Estabelecem tribunais próprios, fazem julgamentos, ou seja, e aqui, né, uma transgressão pode ser punida com violência, inclusive não só contra o indivíduo, diferente do Estado, né, que pune apenas o indivíduo. Aqui a punição pode envolver familiares, amigos, pessoas próximas, expropriação de bem, ou mesmo até a morte, né, em muitos casos. Né? E, por fim, a comunidade é aquele grupo mais aproximado do ponto de vista da sociedade, né? O colega da escola, da faculdade, do ônibus. E aqui, basicamente, você não vai ter um código, mas o costume, a moda, as etiquetas, né, são os fatores aqui subjetivos que servem como baliza observacional. Né? E o indivíduo aqui que fere algum desses escopos pode sofrer ostracismo, ou seja, ser ignorado, a reputação dele pode ir por água abaixo, né? Mas não muito além disso. Bom, quando uma norma funciona, em verdade,
ela promove o que a gente chama de controle social, ou seja, o indivíduo, como por exemplo a lei antifumo, se fumava, gente, em absolutamente todos os lugares antes. E hoje é muito raro você ver alguém fumando em um local que é proibido. Além disso, a política pública, a norma, ela tem o efeito de promover educação, ou seja, mesmo que você não tenha uma grande cobrança, ela vai sendo reiterada ao longo do tempo, né? Como, por exemplo, o caso do cinto de segurança. Antes do Código de Trânsito Nacional, ninguém usava. Né? Depois, eu acho muito estranho ficar sem o cinto, né? E é uma coisa que eu cobro de todo mundo que entra no carro. E pode também promover a transformação, ou seja, levar a cenários completamente diferentes, né? Como foi o caso, por exemplo, ainda do cigarro, né? Mas podem haver também efeitos negativos. O efeito negativo ele pode lidar da omissão, ou seja, quem tem que fiscalizar não fiscaliza, né? Como é o caso, por exemplo, da lei anti-celular em agências bancárias. Já tem 22 anos a lei, enfim, e é muito comum, né, as pessoas descumprirem, porque, em fato, a autoridade, nesse caso, a segurança, não está muito afim de fiscalizar, porque já está muito também enraizado no costume brasileiro. Ou quando você não tem estrutura, vamos supor que você não tem seguranças o bastante para fiscalizar, ou quando é ineficaz, né? Vamos supor que o uso de segurança do celular, na verdade, fosse escondido, não desse para ver, enfim, né? Esses fatores, né, levam a política, mesmo com a prática da sanção, ir por água abaixo. Agora, visto isso, e a gente já se estende ao nosso segundo tema, que foi o William Graham Sumner. O William Graham Sumner fora um autor do século XIX e basicamente é um cientista social muito importante e que, em verdade, formulou um conceito fundamental para nós entendermos como os hábitos e os comportamentos e a lei se proliferam, se mantêm na nossa sociedade. Bom, então aqui o William Graham Sumner fala de 3 tipos de comportamentos. Os Folkways, que são todos os comportamentos permitidos, sem grande sanção moral. O More, ou seja, o comportamento preferido, que tem algum tipo de traço normativo moral, e a lei, ou seja, tudo aqui que é imposto, que é obrigatório. Bom, primeiro, então o Folkway é um uso facultativo, ou seja, não tem grande pressão normativa coletiva para você seguir ou não um determinado Folkway, né? Porque as sanções elas são subjetivas. Por exemplo, então você está indo para a faculdade, pode ser a preta, a roxa, a amarela, a vermelha, não importa, né? Não existe grande pressão. Vai a um restaurante, pode comer usando o garfo, a colher, sei lá, usando as mãos, dependendo do contexto, utilizando a faca, comendo a primeira parte do meio, depois a do lado. Não há grande pressão, né? Cantar no chuveiro, pode cantar qualquer música, né? Até a melhor de todas, de toda a humanidade, que é Nelson Ned, Mas Tudo Passa, né? E na hora de ir para a faculdade, por exemplo, pode escolher ir de skate, de patins, de bicicleta, de moto, de jatinho, como quiser. Em nenhum desses casos haverá grande sanção, porque não há pressão normativa. O que se coaduna como muito diferente dos mores, né? Os mores já denotam aqui uma força regulatória, ou seja, aqui é uma norma com peso moral, o descumprimento gera desaprovação moral, reação mais violenta da sociedade. Aqui entraria, por exemplo, o roubo, o adultério, o incesto, a pedofilia, né? Todas as sociedades têm uma visão aversiva em relação a isso. E aqui eu posso dizer que o costume é tudo aquilo que você tanto faz que você se acostuma, ou seja, os costumes um dia já foram focos, né, que de tão reiterados se tornaram mores.
Bom, a violação, né, de um mor tende a esvaziar a reputação do sujeito, né? Um caso que eu sempre trago é o caso do Bill Clinton, né, que depois que foi flagrado, né, o caso dele com Mônica Lewinsky, o conservadorismo, né, as pessoas, enfim, não eram casadas com ele, né, mas isso gerou uma grande revolta, né, porque ele feriu algo que é um humor, né, numa sociedade bem conservadora. Então, ó, ir de camiseta para a escola, azul, para a faculdade, azul, preta, verde, amarela, tanto faz. Ir sem a camiseta não pode, ou seja, é uma questão de mor. Comer de garfo, faca, colher no restaurante, tudo bem. Arrotar bem alto, não pode, é um mor. Cantar no chuveiro, pode. Cantar nu por Curitiba, não pode, um mor. Agredir pessoas no videogame, pode. Na rua por diversão, não pode também, né? Tudo aqui é uma questão de mor. Nesse sentido, a lei ela serve para alguns pontos, né? Primeiramente, ela serve para reforçar um mor que já foi aceito em uma determinada sociedade, né? Como, por exemplo, a nudez, o adultério, o incesto, a pedofilia, a poligamia. O segundo escopo, a lei serve para regular novas situações, ou seja, sei lá, inteligência artificial, por exemplo, deve ter uma identidade, né? Isso é uma coisa nova. E terceira coisa, ela serve para solapar costumes antigos. Quando a gente fala, por exemplo, do não matarás, né, que nasce lá nos 10 mandamentos e depois é plasmado no nosso Código Penal, nós estamos reforçando um humor da sociedade, né? Quando nós proibimos o casamento polígamo na nossa sociedade, nós estamos reforçando o humor da monogamia. Situações novas, se os aliens invadissem o Brasil, por exemplo, a gente já tem que ter um novo arcabouço legal. Os crimes virtuais demandam novos arcabouços legais. E solapar comportamentos antigos. Há 150 anos, a escravidão no nosso país era comum. A lei teve que surgir para solapar isso e jogar uma pá de cal, né? Da mesma forma que o fumo em todos os locais era comum há 30 anos atrás e é totalmente incomum hoje, né, em todos os locais. Bom, o terceiro ponto que a gente vai discutir são as teorias da comunicação. Em verdade, uma coisa é fato: nós somos guiados por instituições, estruturamos também as instituições e temos também um relacionamento com a lei, né? Esse relacionamento envolve não só as bases normativas da própria lei, mas, para além disso, os usos e os costumes, ou seja, uma relação simbiótica e interdependente, que guarda uma relação objetiva com as atitudes, com o imaginário coletivo da sociedade. E na sociedade contemporânea, onde toda a comunicação é mediada pela tecnologia, são os meios de comunicação de massa que formam a nossa consciência, o nosso imaginário coletivo. Bom, dentro dessa perspectiva, vale dizer que do momento onde a gente surge como espécie até o presente, a comunicação de massa simplesmente alterou tudo do ponto de vista das interações humanas, né? Mesmo os 10 testamentos, né, tiveram que ser passados de maneira analógica através de uma pedra, né? Hoje, possivelmente seria num grupo do WhatsApp, do Instagram, e depois se perderia porque outros memes já estariam já solapando esse papel. Então, o primeiro ponto que levou à consolidação dos meios de comunicação de massa foi a reforma da igreja, a reforma protestante, que se deu sobretudo na figura de Martim Lutero, né? Martim Lutero basicamente era contra os desmandos da igreja
e achava que as pessoas tinham que, por si só, realizar a interpretação dos textos sagrados e chegar à sua própria conclusão de como se relacionar com Deus. Então, nesse sentido, ele inicia um grande movimento, tanto de distribuição de Bíblias, como também de alfabetização de pessoas, né, para que elas possam ler. O segundo desafio surge com as revoluções democráticas, primeiramente a Revolução Francesa, a independência norte-americana, e depois nos 18 países da América Latina. A democracia se espalhou por todo lado, se espalhando também para que os eleitores pudessem fazer a prática de accountabile, a informação. Né? E nesse momento surgem os jornais impressos de massa, né? Primeiramente semanais e depois alguns até diários. Né? No Brasil, desde o início do século XIX, a imprensa de massa é livre e bastante fervorosa no país. E o terceiro escopo foi a própria evolução tecnológica que adveio da Revolução Industrial. Alexander Graham Bell inventou o telefone, os irmãos Lumière, o cinema, Marconi, o rádio, posteriormente os televisores, né, até nós chegarmos hoje num smartphone do tamanho de um dedo. Bom, então as teorias da comunicação, elas vão se dividir em 4 grandes escopos. O primeiro é o funcionalismo, que vai entender que os meios de comunicação na nossa sociedade existem basicamente porque eles cumprem demanda. E essas demandas, né, dizem respeito, primeiramente, à ordem, ou seja, à lei, aos valores, tudo isso é disseminado pela comunicação. O exemplo mais grosseiro talvez sejam esses programas policiais, né, que saem até sangue da tela. Né? O objetivo aqui é muito claro, né, mostrar a atuação das agências repressivas e o limite das possibilidades individuais de ação de cada pessoa. O segundo escopo é o consumo. Né? Nós somos uma sociedade que enriquece não pela produção, mas pela interação, pela disseminação. E, nesse sentido, a comunicação serve como forma de plantar, de criar bases de consumo, né? Como, por exemplo, por meio das propagandas. Né? O objetivo é muito claro, né? Levar as pessoas a consumir. O terceiro escopo diz respeito à socialização, ideias, valores, percepções, ideologias, visões de mundo, forma de ver, tudo isso é largamente compartilhado pelos nossos meios de comunicação de massa. A coordenação, né? Nunca seria possível realizar uma eleição presidencial de larga escala, como temos no Brasil hoje, sem a comunicação midiática, né, para fazer o meio de campo. Né? E o principal talvez seja o entretenimento. Né? Na época de Roma, nós tínhamos as arenas, né? Os teatros de luta. Não é possível colocar, como no Brasil, 20 milhões, 220 milhões de pessoas dentro de um estádio, mas é possível colocar atrás de uma televisão, atrás de uma tela de computador, e nesse sentido, a televisão faz esse papel de fornecer entretenimento barato, assim como o rádio e outros meios de comunicação de massa. A teoria interpretativa, nesse bojo, ela traz consigo a ideia de que nós não somos totalmente passíveis da comunicação. Ou seja, toda a mensagem, ela demanda de atenção. Além disso, ela é filtrada de maneira ativa pelos contextos cognitivos do indivíduo. Se o indivíduo, por exemplo, é um defensor dos republicanos nos Estados Unidos e recebe uma mensagem favorável aos democratas, ele vai ser menos influenciado do que um democrata que recebe uma mensagem sobre os democratas. Mas algumas coisas vão se destacar. Por exemplo, oradores tidos como fidedignos, ou seja, que são especialistas em seu campo,
são vistos como mais convincentes, da mesma forma que pessoas bonitas, né, são... Opa! Que pessoas consideradas bonitas são consideradas mais influentes. Destaca-se que o momento em que a mensagem é vinculada, por exemplo, numa propaganda no meio da novela, o intuito aqui não é exatamente, aparentemente, de maneira óbvia, vender. Esse tipo de mensagem, por sua vez, influencia muito mais. Os jovens e os mais distraídos são os mais prováveis de ser influenciado pela comunicação. A teoria feminista, por sua vez, traz como argumento de que o mundo está dividido de maneira desigual no que diz respeito ao poder entre homens e mulheres, e diz que os meios de comunicação fazem o papel de reforçar esses estereótipos de gênero, né? Como é o caso, por exemplo, das propagandas de cerveja, né? Não só a roupa aqui se destaca, mas o fato de que nenhuma dessas mulheres está bebendo cerveja, mas sim servindo, né? O que denota uma espécie de um papel, né? A mesma coisa vale, por exemplo, para as propagandas relacionadas a produtos de limpeza, né? Reforçam estereótipos, né? E uma série de evidências demonstram a subrepresentação das mulheres nas produções, no cinema, né? Como, por exemplo, a forma como as personagens femininas são estereotipadas, né? Ou mesmo as personagens femininas servirem mais como âncora de protagonistas masculinos do que personagens em efetivo. Na média, as mulheres participam menos em falas em representação nos filmes, e há sempre uma tendência de hipersexualização, né, hiperexploração do corpo, né, em comparação, por exemplo, com atores homens. A teoria do conflito, ela vai num diapasão parecido. Ela entende também que o mundo está dividido em dois, mas nesse caso aqui denota ricos e pobres. É uma divisão de classe que aqui no Brasil vai se coadunar também com uma relação de gênero, ou melhor, de raça. E nesse sentido, os meios de comunicação reforçam estereótipos já aceitos na nossa sociedade, né? Como, por exemplo, as novelas que falam em meritocracia, né? Todas elas, em verdade, podem, né, não levar o indivíduo a ter uma atitude que vai o torná-lo rico, mas o caminho que ele faz nessa busca movimenta várias esferas do capitalismo e ajuda o sistema a manter o mesmo status quo de sempre, né? E a visão alienada do sujeito evita, por assim dizer, que ele se revolte contra o sistema. Bom, a teoria do conflito que emerge, a teoria crítica que emerge da teoria do conflito, fala em dois tipos de cultura. Uma é a cultura de massa, ou seja, algo que nasce naturalmente na sociedade, como reflexo dela. Se a gente resolver, por exemplo, fazer uma música aqui pela internet ou lá em sala de aula, e, enfim, com o intuito de nos divertirmos, isso é cultura de massa. Saiu da gente para a gente, sem grandes pretensões. A indústria cultural é uma outra coisa, que usurpa, se vale da cultura de massa e busca adaptar ela, deturpar, transformar em algo para vender para o maior número de pessoas possíveis. É que eu fiz uma brincadeira, né? Um Gustavo Lima antes era cultura de massa, depois indústria cultural. E assim com outros. O grande lance aqui que eles argumentam é que o artista ele acaba ficando muito longe da sua produção. Então, um músico hoje de top de linha, ele tem um produtor que vai definir todos os arranjos, as letras, um outro que vai definir a roupa, que vai definir aquilo. O artista mesmo acaba não definindo nada, né? O Adorno diz que o que a indústria cultural oferece de novo nada mais é sobre formas diferentes de algo que sempre foi igual. E um exemplo são os programas de auditório. Surgem na década de 50, no começo da TV, e seguem exatamente a mesma fórmula atual, né? O que muda são apenas os apresentadores, né? Mas todo o resto, toda a fórmula, né? Todo critério envolvido é sempre o mesmo, né? Seja na época
do grande Chacrinha, né? Seja na época do Silvio Santos, seja na época de Faro, Geraldo Luiz, Sabrina, Mion, enfim, todos vão ao mesmo sentido. Então, a indústria cultural busca comercializar produto cultural, deturpar e degradar a cultura de massa e, sobretudo, buscar passividade do consumidor, que ele aceite qualquer coisa que lhe for imposto. E esse sistema vai condicionar, por sua vez, o tipo, a qualidade e a função, e vai gerar uma espécie de uma homogeneização, né, dos gostos na sociedade. Bom, e o último ponto que eu trago, prezados, é a teoria do Ulrich Beck relacionado à sociedade do risco. O argumento central do Ulrich Beck é o seguinte: se nós nascêssemos há 500 anos atrás, ninguém ia roubar a nossa conta na rede social. A gente não ia sofrer risco de tomar bala perdida, não ia pegar Covid-19, não seria atropelado por um carro na rua, não ia ser alvo de gangues neonazistas, não ia ter risco de se aproximar de algum lugar que caiu uma bomba nuclear. Não ia, enfim, uma série de coisas só se tornaram um risco mesmo no presente. Ou seja, a tecnologia, a cultura, o sistema como um todo, ele funcionou com um mecanismo de mão dupla. Ele surge para sanar as nossas necessidades, mas traz consigo uma base de riscos nunca antes vistas. Né? Ou seja, hoje nós falamos em grandes catástrofes, mudanças climáticas, desastres nucleares, guerras globais, né, como o conflito Rússia e Ucrânia. Então, nesse sentido, a grande diferença dos riscos de hoje é que eles ameaçam danos irreparáveis, ou seja, que não dá para você compensar monetariamente. Como, por exemplo, o desastre de Brumadinho e Mariana. Como que você compensa aquilo, se aquilo não vai voltar nunca? O desastre de Chernobyl ou da usina de Fukushima. Como que você sana isso? Não tem reparação. Então, nesse sentido, a gente cria mais perigo hoje do que o nosso desenvolvimento político, social e tecnológico parece poder absorver. Bom, então a primeira coisa, os inimigos do presente eles não são claros, mas os efeitos dele a gente sente, que é a mudança climática, que é o terror nuclear, o risco deixa de ser local para se tornar global. As decisões dos governos acabam por hipertrofiar o risco, e a globalização tornou isso ainda mais complexo e difícil de se entender. Deixa eu pular para o ponto onde interessa. Então, a gente pode dizer que 4 fatores vão diferenciar os riscos do presente do risco do passado. Primeiro, delocalização, ou seja, as consequências. Perdão, gente. As causas não se limitam a um único lugar no espaço, como, por exemplo, a Covid-19. Começa em Wuhan e toma o mundo inteiro. Né? Como, por exemplo, o conflito Rússia e Ucrânia. Começou lá, mas está atingindo o mundo inteiro. Né? Os riscos, em verdade, eles são sempre eventos ameaçadores. Ou seja, que tem vários possíveis desfechos e alguns simplesmente são terríveis. E eles podem ser garantidos por via de decisões antecipadas. Agora, um ponto é fato: os riscos são cada vez mais difíceis de se calcular. Se a Coreia do Norte resolve, por exemplo, entrar no conflito Ucrânia-Rússia e aproveita já e bombardeia a Coreia do Sul, qual que é seu efeito disso? Isso ia ser calculável? Se houver hoje um desastre nuclear na região de Angra, em Angra 1, Angra 2, qual será o efeito disso? Aliás, qual foi o efeito do desastre de Brumadinho e Mariana? Não dá para calcular, são riscos incalculáveis. Além disso, incompensabilidade. Não dá mais para compensar. Né? No caso, por exemplo, do desastre da Vale, foi possível prever o que ia acontecer,
Mas não foi difícil, não foi possível reparar, ou seja, sanar o dano, né? Resolver a situação que ali se constituiu. Ou seja, não há mais limitação espacial. Os riscos que a gente enfrenta hoje, por exemplo, mudança climática. Então, o cara compra com os indicadores lá da Coreia, mas ele leva a indústria dele para a Rússia e lá ele polui para caramba. E a mudança climática é global, ou seja, não tem fronteira. Segundo, os riscos, eles não têm fronteira no tempo. Eles começam, mas não terminam. Como, por exemplo, o acidente de Chernobyl e Fukushima. Quando que vai dar para a gente ir lá morar de novo? Não parece que é tão cedo. Quando que vai acabar a pandemia de Covid? Quando que não vão haver mais grupos terroristas, né, no planeta? Enfim, são respostas que não existem, né? Além disso, todos esses riscos têm causas e consequências sociais e muitas delas são imprevisíveis, né? Como foi a crise de 2008. Haviam indícios, mas ninguém preveu com exatidão esse tipo de evento. A modernidade traz consigo como aspecto positivo democracia, multiculturalismo, maior tolerância, mas ela traz vários pontos negativos, né? Como a crise do Estado, flexibilização do trabalho, do desemprego, terrorismo e riscos globais, né? Que são hoje balizados por decisões políticas, administrativas e técnicas, e nem todas voltadas para a resolução, né? Ou seja, em suma, né, quais são os pilares que vão por água abaixo? Os danos não se restringem mais a territórios, ou seja, são globais. Os cuidados preventivos muitas vezes são impossíveis de se atender. O acidente ele perde a sua delimitação no tempo e espaço para ser um evento de começo, mas sem fim. E a normalidade é sempre um evento exótico, é sempre algo que está em xeque. Gente, é isso aí. Essa foi a nossa revisão. Prometi que ia ser algo bem simples, objetivo, e foi. Nada que vai estar contemplado na prova não foi falado nessa revisão, ok? Então eu vou deixar uma breve questão aqui de frequência, muito simples mesmo. Ela pergunta de maneira aberta qual foi o tema que você achou mais interessante nesse bimestre e por quê. Nada mais do que isso. Então responde lá, marca presença. Muito obrigado pela atenção. Tamo junto. Um beijão do gordo para a turma e se preparem bem para a prova. Enfim, em breve estaremos juntos aplicando essa prova e depois já curtindo as nossas férias. Um grande abraço, pessoal. Até a próxima.